Hello, good morning. Nossa, mas tá. E aí, pessoal, beleza? Só um minuto que eu vou. Just one second. E aí, pessoal, beleza? Black, Letícia, só um minuto que eu preciso fazer uma revisão primeiro. Só um minuto. Que ficou na 43,51. Calma aí. Sete. Não. Eu tinha separado aqui, peraí. Que é um. Espera um minuto, pessoas. Tá. Então assim, pessoal, a gente vai avançar um pouquinho. Deixa eu só ouvir minha voz aqui. Hello, hello, hello. Hello, 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 Black. Cadê a voz? Apareceu. Tá. A gente estava na página passada no 43,51. No workbook. Certo? Trabalhando com essa ideia do much many. Deixa eu ver aqui. Advérbio de frequência e pronomes possessivos. Isso. Perfeito.
Só um second, pessoas. Que eu dei uma misturada. Vamos lá. Então, primeiro fazer uma revisão, né? Do little e um few. Hello, hello. Então, o little seria poucos e poucas. É isso, pouca gente. Só um minuto. Deixa eu aumentar a fonte. Tá? Então, para esse exercício seria o que? Pencils, né? Lápis. Few pencils. Poucos lápis. Few children. Few sister. Few... little information, que são poucas informações. Few dollars, que são alguns dólares. Little money, algum dinheiro, né? Pouco dinheiro. Little tea, few little woman, few dogs, few exercise, and little bread. Much, many, como havia dito, nós temos o many solo. Oxe, tá pequeno. Tá? Mas aqui ele não tá solo, ele tá como complemento, que seria e how, calma aí, pessoal, how many. Tá? Então, little, few, many, much, aqui ele não está solo, ele está como complemento, que isso fique claro. Ó. Tá? Como complemento, how much coffee do you drink? Não existe plural. A ideia do singular e plural é muito eficaz, por quê? How much vira o singular e o how many tem a ideia do plural, tá? Então, how much coffee do you drink? How much chicken does she eat? How many cars do they have? Ó, cadê o S? Aqui é plural. How much sugar spoon? How many sugar spoons, por causa do S, do you put in your juice? How many sugar spoons do you put in your juice? How much, agora sim much, sugar do you use in your tea? How much can you spend? How much noise do they make? How many pets does Ellen have? How many cigarettes does he smoke? How many kilometers do they run? Certo? Esse daqui, como era coletivo, eu passei uma tabela, então não. Tá? Não é necessário essa correção, nenhum deles aqui, ó.
Advérbio de frequência nós também já fizemos várias vezes, inclusive em sala de aula. Então também vamos saltar. Esse aqui já passei a musiquinha do blues também, então várias vezes, né? Também não, né? Adjetivos possessivos. O will também já expliquei várias vezes. Vou só passar aqui esse cara que é o should e o must. Isso sim. Vamos lá. Então, nós temos aqui os verbos modais. Para não esquecer, né? Vamos marcar essa tabela. Sugerir. Tem um aleatório que é o... Mesma coisa. Aí tem must. Que é o... ordena. Colocar uma cor, né? E mandar pro grupo, né? Para simplificar o trabalho. Peraí, tá errado. Peraí, pessoas, um minuto. Pronto. Indo pro grupo. Ok? Tiago, Letícia, Black, Maitena Overdrive. Então aqui é o seguinte, o exercício de should not, opa, tá negativa, né? E must not. Escolher a melhor alternativa. Então só... que não deveria, né? Must not.
ok? Então aqui é o exercício desses dois modais, que é o should not e o must not, tá? Que a tradução é essa aqui, may. Na verdade, os dois modais que nós temos aqui nesse exercício são só dois, should e must, né? Negativa, should not, um L aqui, né? E a negativa do must, must not, que é essa. Tá? E vocês têm esse exercício aqui para fazer, achar a melhor solução com should ou must na escolha. Beleza, pessoal? Então vocês têm 5 minutos para fazer esse exercício, me perguntar, tirar as dúvidas e tal, baseado nessa tabelinha aqui que eu mandei no grupo do WhatsApp. A página 51. Beleza? Mandei o modelo no WhatsApp. Eu vendo aqui a tradução do Guiarem. Beleza? Ó. Que é isso aqui, ó. Isso aqui foi pro WhatsApp.
Ok, pessoal? Well. Então vamos lá, pessoal. Tranquilo, esse exercício sem perguntas. Certo? Então esse era o nossas atividades. Espera aí, só um minuto. Que travou aqui. Deu tchum. Ok, só um second. Aqui. Tá? Então, vamos lá. 51, o nosso exercício era should e o must. Nos modais, nós temos make, should, must, could. And tem um aleatório. Deixa eu colocar aqui, né? Que é would. Tá? E esse would ele é um pouco diferente dos outros aqui, porque ele geralmente ele não tem uma tradução fixa, ele vai funcionar como verbo auxiliar. Então se você pega um verbo como say e coloca would say, tá? Coloca se, coloca would see, então o que ele faz? Ele coloca mais ou menos o nosso ia no final do verbo, ó. Ó. Vendo? Ó. Essa é a ideia do would e do should. Então, baseado nesse exercício de modais, que é o should e would, na escolha, né? Deixa eu só achar aqui um detalhe. Não. Deixa eu achar aqui a diferença entre os dois, que está aqui separada. Só um minuto, pessoal. Difference between should, could, and would from EspressoEnglish.net. Use should and shouldn't for advice and suggestions. For example, I have a really bad headache. You should go to the doctor. I need to lose some weight. Well, you shouldn't eat so much fast food. I had a fight with my best friend. What should I do? I think you should call her and say you're sorry. Could and couldn't are the past forms of can and can't. Use them for ability in the past. For example, when I was younger, I could run a mile in 7 minutes. Yesterday, I couldn't find my wallet anywhere. This morning, I found it on top of the fridge. Last year, John couldn't speak English very well, but he's improved a lot recently. You can also use could for possibilities in the future. For example, how are we going to get from the airport to the hotel? Well, we could take the bus. If it's really late at night, we could take a taxi instead. Finally, you can use could to make polite requests. Could you open the window? Could you turn down the TV?
Could you make 10 copies of this report, please? Could you lend me your pen? Use would and wouldn't for unreal, unlikely, or imaginary situations. For example, if I were president of the country, I would make a lot of changes. If you had called me and told me you weren't coming, I wouldn't have wasted an hour waiting for you. Would is often shortened to 'D. If I were president, I'd make a lot of changes. You can use the phrase would you like to make polite offers. Would you like anything to drink? We're going to the park this weekend. Would you like to join us? Finally, never use to after should, could, or would. You shouldn't smoke. We could order pizza tonight. I would buy a car if I had the money. Visit www.espressoenglish.net for more English tips. If you like this video, please share. Ok, pessoal, essa é a diferença dos modais de forma... Como é que eu vou colocar isso aqui? Porque na verdade, deixa eu só abrir aqui, pessoal. Pessoas. O would ele vem com um modal e ele coloca esse ia no final do verbo. E acrescenta, na verdade, né? Então, would say diria. O say significa dizer. Would say diria. Se significa ver, would se viria. Existe uma confusão muito grande com o could. O must não. Mas geralmente com o could, porque o could ele se poderia ver. Porque no português, tanto um quanto o outro é meio similar em algumas questões. Em inglês não. Em inglês é dividido, tá? Então que fique claro isso. Anything, peraí, só colocar esse anything, somewhere, nobody. Qualquer coisa. Peraí. Só ver as traduções. Só um minuto, pessoal. Pessoas. Tá bem isso, anybody. Qualquer pessoa, qualquer um. Só diminuir um pouco o tamanho, que ficou muito grande isso aqui. Ficou muito escroto. Tá. Ele passando o caminho do Nothing is matter. Nada. Tá? Então a tradução basicamente deles é essa. Deixa eu mandar uma foto pro grupo. Peraí, só colocar uma cor, né? Eita, quarentena. Sardinha, brother. Pera aí, pessoas, um minuto que eu vou só tirar uma foto. Negócio de... Aqui, ó.
mais fácil. Mais fácil, più facile fare. Aqui, ó. Pronto, tá lá no grupo. Tá? Para fazer qual exercício? Este. Então lá no nosso grupo a gente tem uma tabelinha de tradução desse cara aqui, desses caras, né? Alguns aqui, ó. Not anything, somewhere, nobody, anybody, nothing. Traduzido para completar esses elementos. Pera aí, deixa eu só completar isso aqui porque é o seguinte. Vamos fazer o verbo to be. Pra ficar claro, só um minuto. Que a gente vai colocar aqui afirmativa e negativa. Pra não se perder, né? Preto. Vou colocar só o primeiro. Aí vem tá? Então vai ficar assim, ó. Pra quem não lembra, o verbo to be no passado. Calma aí, vou fazer afirmativa e negativa antes de passar o exercício. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Was. Quer pintar? Was. Espera aí, pessoal. Ó. Afirmativa, negativa agora. Para ficar claro. Sempre com not, olha só. Interrogativa, vou colocar aqui na mesma sequência. Certo? Que fica... Ó. Aí, pessoal. Então, aqui nesse exercício, reescrever a sentença na forma negativa do verbo to be. Na verdade, esse verbo to be está no passado. Então, nós temos que nos guiarmos nessa ideia de verbo to be. Só colocar o pronome aqui de preto, para não misturar o pronome com o verbo. Que isso acontece bastante, sabe? O verbo é sempre esse de vermelho, o pronome é sempre o de preto. Ou seja, eles não são a mesma coisa, né? Ah, mas o verbo it é verbo. Não, it não é verbo. O i não é verbo, nem verbo é só o vermelho, tá? É isso aí, pessoal. E aqui nós temos dois exercícios, na verdade, né? Que é o primeiro para passar para negativa, ó. E o segundo para passar para interrogativa.
tá? A tabela tá aqui. Qualquer dúvida, deixa eu mandar pro grupo melhor. Mandar pro grupo. Que ninguém fica com dúvida. Aqui, ó. Deixa eu mandar isso aqui pro grupo, né? Pronto. Agora não vai ter dúvida nenhuma. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, tô aqui para tirar as dúvidas. Ok, pessoal? Nenhuma dúvida? No questions? Vamos lá. Certo? Tá, então esse era o nosso...
Esqueci um detalhe. Pera aí, pessoas. Pera aí, pessoas. Ok? Só um segundo. Tá? Como eu falei, acho que eu coloquei aqui em cima. How much, how many. Ó. Tá? Também isso aqui baseado nisso. How much, how many. Na verdade, só esse daqui, né? Tem esse exercício aqui, ó. How much, how many. Ó, pessoas. Vou tirar uma foto também, peraí. Aqui é um negócio de fotografia. Foto. Foi lá pro grupo. Eles têm alguns minutinhos pra fazer. Que é o how much, how many. Tá, eu acho que tem até Pera, acho que tem um áudio pra explicar isso aqui. Aí, pessoas, um minuto. We use much with uncountable nouns, such as much time, much luggage. Many we use with countable plural nouns, many books, many things. We normally use much and many in negative sentences. We also use much and many in questions. We use a little with uncountable nouns and a few with countable plural nouns. We use a lot with uncountable nouns and countable plural nouns. In spoken English, we usually use a lot of in positive sentences. We normally use much and many in negative sentences. We also use much and many in questions. Welcome, Cousin Tanya, to San Diego. I'm glad you're here. I'm glad I'm here too. I have heard that you have a lot of beautiful beaches in Southern California. Oh, you'll love them. I think that a lot of tourists come here just for the sea and sand. I know the sun gets hot. I'll be sure to put on a lot of sunblock and wear a hat. Good planning, Tanya. It's good to watch how much sun you get. A little sun on your skin is healthy, but too much sunlight isn't good for you. There isn't much sun today, though. Yes, there aren't many days in July when we get cloudy weather, but today is one of them. That's why I would like us to see the zoo today. It's a few minutes away from here. We can walk. I have heard it has a lot of wild animals. I want to see the snakes. You aren't afraid of snakes, are you? Well, I got a little information from them from my friend, who has one. Most of them don't want any contact with people. They'll be in cages, of course. There aren't any snakes outside of cages.
I'm going to the desert tomorrow. Will you be coming? No, I won't be around to go with you. I'm sorry. We won't have much fun without you. Please come. Forget about it. Ok, pessoal? Então é o seguinte. Vamos lá. How much, how many trabalha com a ideia de singular e plural. Deixa eu tirar how much aqui. Singular. Incontável, né? É importante colocar assim. E o how many ó, bem horrível aqui com N. Tá? Para simplificar aqui, só um minuto. Isso. Puxa. Tá? Então a ideia dos dois é mais ou menos isso. How much ele seria o quanto e quanto, mas ele é singular, incontável, para simplificar a ideia da colocação. E o how much, o how many é quantos e quantas, plural, contável. Ok? Aqui nós temos um Read the Dialogue in Student Book. And give the sentence. E aí nós vamos até onde? Só ver o que é o 9. Nós viemos para... Só arrumar isso aqui, esse torto. Opa, volta aqui. É. Ó, ele aqui, ó. Esse é o dialogue, certo? Só tirei a foto de uma página, então deixa eu só ler ele inteiro. Oxi. Peraí, pessoas, um minuto, pessoas. Opa, peguei errado, caramba. Peraí, pessoas. Tá. Tá, esse é o dialogue. Vamos ler o dialogue. What happened, Henry? You look so tired. Last month, I started a job in a repair shop downtown. I need to make some money. Eita. Renite brava. Cool. Henry, doesn't your father... Bichinho. Peraí, eu vou voltar porque ficar respirando. What happened, Henry? You look so tired. Last month, I started a job in a repair shop downtown. I need to make some money. Cool.
Eu não consigo parar. Pera aí, deixa eu respirar. Vamos lá. What happened, Henry? You look so tired. Last month, I started a job in a repair shop downtown. I need to make some money. Cool, Henry. Doesn't your father work there? Eh? He used to work there, but he doesn't anymore. So, tell me about your job. Well, you look have go over the Cape Town to car, peace, and go to the banks at least 2 times a day. You know, my boss is not exactly a kind person. Yesterday, he talked to me in a rude way because he was mad at a customer. He looked at me and said, "You should do your job in a better way and a faster way." In fact, I didn't understand. I always do my best. Easy boy. I know it's difficult at first. And what about the school? Oh boy, I would like to have more free time to study. The teachers give us a lot of homework and aí termina aqui. Certo? Baseado nisto, nós temos esse exercício. Porque o Henry está cansado e etc. Vamos lá. Why is Henry tired? When did Henry start his new job? Why is Henry working? Did Henry's father used to work there? What does Henry think about the job? Esse é o exercício para vocês fazerem baseado naquele texto, que na verdade é a unidade 9. Só ver aqui. Isso. Unidade 9, tá? Do o livro grande. Ok? Então vocês têm uns minutos para fazer aí e podem perguntar aqui no chat. Any question? Tranquilo? Ok. Tá? Então é o seguinte, baseado... Não, isso aqui não. Deixa eu ver isso aqui. Depois.
Beleza, pessoal? Por que tá travando isso aqui? Só um minuto. Aqui começou a travar. Beleza? Então nós temos agora use to. Para quem não lembra, vamos relembrar. Vamos relembrar quem é o use to. Tá? Claro que passei alguns vídeos, mas fazer assim para ficar nítido, né? Significa costumava. Peraí, costumava, isso, exato. Observação. Tá? Então seria futebol. Eu não sei como se é porque futebol. É isso aqui? Futebol. Sei lá. Futebol. Eita, não sei escrever isso aqui. Vou colocar em inglês então. Futebol. Eu costumava jogar futebol, ou seja, algo que você fazia. Vou até colocar o ED aqui, porque aqui ele fica no passado, ó. Observação. I used to play football. Eu jogava futebol, não jogo mais. Que é a ideia do used. Observações. Observações. Quando esse used to tá na interrogativa ou negativa, ele volta pro presente com essas duas aqui, ó. Observação. Did you use it? Então, por causa desse did, vou colocar uma cor aqui, né, para não misturar. Ó. Presta atenção, pessoas. Tá? Então ele é... Opa. Tem só mais um, né? Só um minuto. Ó, pessoal, ele volta quando ele vai quando você usa auxiliares como did ou didn't, ele volta pro presente sem o ed. Isso é uma observação muito importante, ó. I used to play football. Costumava jogar futebol, ou seja, fazia e não faço mais. Did you used to play football? Quando você usa a interrogativa, ele volta pro presente sem ed, ó. Tá vendo? Na negativa é a mesma coisa. You didn't used to play football. Beleza? Que é esse exercício aqui, ó. Look at the picture. How much it changed? Describe her use and used to. Vocês estão vendo aqui que ela tem bebê, ela até senhora. E aí vocês vão descrever as mudanças dela utilizando quem? Use to. Beleza? Baseado nessa explicação, tem mais um vídeo sobre use to. Muita calma. Hello everyone, this is Mr. P. Today's lesson is on used to, habits in the past. Like my example, I used to study Italian when I was at university. So let's look at our timeline first.
we have the horizontal line and the vertical line. The horizontal line on the left, we have the past, and on the right, we have the future. The vertical line represents now. So we have 3 yellow stars in the past representing used to. That means that it happened many times in the past. So when do we use it? First of all, it is a semi-modal verb. This means it needs another auxiliary or helping verb to create questions and negative sentences. We use used to talk about things that happened regularly in the past but no longer happens. So it is a routine in the past. There is a lot of confusion between the past simple. I will try to explain as best as I can. In some cases, the difference is very subtle, so very minimal. The most important thing to remember is to ask yourself, did it happen many times? Then use used to. Do you know the number of times that happened? Then use past simple. Let's compare. He used to go to school. He doesn't go to school anymore. But if I said he went to school twice last year, this means that because we have a number of times, we need to use the past simple. Let's look at other examples. I used to go to the library last year. It was my routine, but I don't go to the library anymore. Instead, if I say, I went 10 times to the library last year, obviously we need the past simple because there is a number of times, 10 times. And there is a possibility I still go to the library. So in the first one, I don't go anymore. In the first one, I still go to the library. Let's look at other examples. I used to walk to school last year. I walked to school every day last year. Has the same meaning. So what is the change? The change here is every day. I wrote every day on the second sentence. And I created the same meaning with that used to has. I walked to school last year. I do not know if this was a routine, as I don't know the number of times. So how many times? I don't know. So how is it formed? First of all, we said used to is a semi-modal verb, and so it needs a helping or auxiliary verb. In this case, the auxiliary verb and the helping verb is did. So in this case, I mean used to is did. Interrogative. So we have the formula. WH question word, how, where, when, etc. if you have them. HV means helping verb plus auxiliary plus subject plus used to plus verb. Like in the example, did you used to speak English 10 years ago? It is the same thing as did you speak English 10 years ago? It has the same meaning. Negative. So let's look at the negative sentence. Subject plus helping verb, not, obviously, plus not because it's negative, plus used to. Note that there is not D there in use. Plus verb and plus whatever it is. He didn't use to speak English. It's the same as he didn't speak English. Now, what about positive sentences? Well, we need the subject, then we need here, yes, used to plus verb plus maybe object and plus maybe time expression or whatever it is next. I used to study Italian at university. I don't study Italian at university anymore.
This is what it means. So, let's do some exercise. You need to rewrite these sentences with used to where possible. I'm going to pause the video for 5 minutes. You need to make changes or leave the sentence as it is if you think it is the right sentence. So, 5 minutes. Pause the video. Okay, now that you paused the video, I'm giving you the key. Now the first one is, my brother used to keep snakes when he was younger. Okay, so used to. Number 2, he got his first snake when he was 8. So here is not possible to change to used to. Number 3, here we can choose. He used to keep or kept them in a box in the garage. Number 4, yes, we need to change. He used to look after them very well. Number 5, they lived there for almost 6 years. Number 6, then he lost interest and he took them all to the local zoo. No change there. Number 7, he used to visit them there once a week. Yes, it's possible to change it to used to. And number 8, I think he went about 9 or 10 times, so reference of the number of times, before he forgot about them. Not possible to change to used to. Well, if you have any questions about this lesson, please type them under this video. I hope you enjoyed the lesson. If you haven't subscribed to my channel, please do. Like the video, please, and share the video if you liked it. See you next. Ok, pessoal? Então aqui a gente fez um resuminho do use to. Mas, só colocar aqui minha amiga, que ela também tem uma explicação bem legal do use to. De novo, né? Olá, aqui é a professora Jéssica da Evolution Time e a gente está aqui hoje junto para mais uma aula, né? Hoje a gente vai trabalhar com o use to. Quem é esse cara? Onde ele mora? O que ele come? O que ele faz? Essa expressão, ela é bastante comum, né? Porque ela trata de situações que faziam parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, por um determinado período de tempo. Por exemplo, posso falar de situações que aconteciam comigo diariamente durante a época da escola. Posso falar sobre a maneira como eu me locomovia para o meu trabalho por um determinado tempo. Posso falar sobre coisas que eu comi durante a minha infância e hoje eu já não como mais, tá? Então tudo isso engloba o used to. Ele literalmente sendo traduzido significa costumava. Então fazia parte de mim, era um costume meu que hoje, por algum motivo, seja de trabalho, seja porque eu mudei de estado, de cidade, ou simplesmente porque eu quis, parou de acontecer. Já não é mais parte da minha vida nem da minha rotina, tá? Coloquei para vocês o primeiro exemplo aqui. I used to play soccer when I was a teenager. Primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente trabalha o used to é o uso do simple past, tá? O used, esse verbo aqui, ele está no passado, com esse ed aqui no finalzinho dele, tá? E muito geralmente, além do simple past, a gente vai encontrar algum outro tipo de tempo verbal passado na mesma frase. Aqui, a gente também está trabalhando, ó, com o past to be. Porque eu era adolescente quando eu costumava jogar futebol, certo? Muito provavelmente vocês vão encontrar frases quando elas estão assim bem completinhas, com mais de um tempo passado, ok? Aí eu falo pra vocês, até agora eu falei, beleza, eu fazia, eu costumava, eu ia, eu andava, mas e se eu não fazia?
E se eu não tinha esse costume? Às vezes a gente está conversando com um amigo, com um parente, e ele comenta, quando eu fazia tal coisa, eu costumava, tananã. E aí você se encontra naquela situação, eu não costumava. Eu não tinha esse hábito, eu não tinha esse costume. E como é que eu vou fazer para me expressar em inglês falando que eu não fazia? Primeira coisa que vocês precisam saber é, a gente vai usar na forma negativa, did. Então a gente continua trabalhando o simple past como eu citei ali na afirmação, tá? A segunda coisa que a gente precisa notar é, usando o did ou didn't na frase, a gente não tem mais a necessidade de modificar o nosso verbo, tá? Então o use it to automaticamente passa a ser used to. O did ou o didn't, como que eu costumo explicar para os meus alunos, eles são o super-herói da frase. Então, a partir do momento que ele entrou na frase, ele toma todas as dores para ele e é ele quem resolve a situação. Portanto, é ele que indica pra gente na frase se é um passado, um presente, um futuro e etc. Ok? Então, she didn't used to go to school by bus every day. Ela não tinha esse costume. Muitos de vocês eu sei que tem. Então, assim, quando vocês forem trabalhar negativa, não se esqueçam. O did elimina o ed daqui, ok? E aí ele volta a ser used to no presente, certo? Uma curiosidade, a gente não trabalha muito com questão, tá? Com a interrogativa. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas simplesmente soltam. Eu costumava fazer, eu não costumava fazer. Caso você queira questionar alguém, você vai fazer da seguinte maneira. Did you used to, voltando aqui a deixar o use no presente, porque a gente tem o did na nossa frase, e aqui a gente completa com o verbo, a ação que a gente quer saber se a pessoa praticava e um complemento. Ok? Eu posso perguntar para a Agatha que está aqui atrás da câmera. Agatha, did you used to go to school by bus? Yes, I did. She did. I didn't. I didn't used to go to school by bus. I used to go to school by car, ok? Espero que vocês tenham entendido. Não fiquem com dúvidas. Se precisar, volta o vídeo, vê de novo. Aqui embaixo a gente vai disponibilizar alguns exercícios para vocês praticarem isso que a gente acabou. Pessoal, isso aqui é da Evolutime também, do Evolupad, né? Que é a página de exercícios. Só um minuto que deu uma travadinha aqui, travadinha. Só um second. Beleza? Alguma dúvida? Ok? Então, esse é o nosso use it to. Vocês precisam fazer um exercício, não, na verdade, contar essas mudanças que aconteceram na vida dessa pessoa, né? Baseado nessas fotos, usando o use it to, tá? 5 minutos para a execução da obra.
Ok, personas. Não, sem dúvidas, tranquilo. Que é o use to. Pessoal, o do e o make. Eu não sei porque fica travando esse. O do é igual fazer. Mas. Atividades. Não tem nada a ver. Atividades. Exercícios. Tarefas. Qual é os sinônimos aqui? Atividades, exercícios, tarefas. Bom, é isso. Ok? E o make também é fazer. Mas ele vem na ideia de construir, criar, organizar. Deixa eu ver. Construir, organizar. E para isso nós temos aqui na própria. Deixa eu ver se está. Um second. Bom, não tá aqui, né? Tá, então lá. Vou fazer aqui de vermelho, né? Então, o nosso make, eles têm a mesma tradução, porém, o do, na verdade, ele se caracteriza por atividades, exercícios e tarefas. E o make é o fazer também, mas construir, criar, organizar. Ok? Nesse exercício aqui, nós temos que trabalhar quem? O do e o make para algumas funções. Beleza? Vamos fazer uma passada rápida aqui. Do and make are two verbs that frequently confuse students learning English. Today, we will learn about the difference between do and make and when to use each one. Here, we're talking about do and make as verbs or action words. So when do we use do? Do is used when talking about work, jobs, or tasks, including chores. Note, they do not produce any physical object. Have you done your homework? I should start doing the housework. I wouldn't like to do that job. Do is used when we refer to non-specific activities, which means activities in general without being specific. In these cases, we normally use words like thing, something, nothing, anything, everything, etc. For example, hurry up, I've got things to do. Here, I don't specify the activity I have to do later. Don't just stand there, do something. Since we have the generic word something, we use do before it. Do something. Again, I'm not specifying the activity I want you to do. Is there anything I can do to help you? We sometimes use the verb do to replace a verb when the meaning is clear or obvious. This is more common in informal spoken English. For example, do I need to do my hair?
In this case, it is clear or obvious that do refers to brushing my hair or combing my hair. Have you done the dishes yet? What does the verb done refer to here? In this case, it is obvious that it refers to washing the dishes. It is the same as saying, have you washed the dishes yet? I'll do the kitchen if you do the lawns. What does do mean in each of these cases? The first do most likely refers to cleaning the kitchen. The second do most likely refers to mowing the lawns. The cartoon shows a picture of someone mowing the lawns. Remember, do can also be used as an auxiliary verb for making questions in the present tense. Do you like chocolate? For more about do used in this case, see our video about do versus does. In this video about do versus make, we're talking about do as a normal verb and not as an auxiliary. When do we use make? In general, make is for producing, constructing, creating, or building something new. It is also used to indicate the origin of a product or the materials that are used to make something. Wine is made from grapes. This is the same as saying wine is produced from grapes. The origin of wine is grapes. That is where it comes from. The clocks were made in Switzerland. Here, we're talking about the origin of the clocks, as in the country. So we use made in this case. His wedding ring is made of gold. The material used to create the ring is gold. It was constructed or created out of gold. We also use make for producing an action or reaction. Onions make your eyes water. Here, water is a verb. Yes, cutting onions produces this reaction. You make me happy. Yes, it is true. You create this wonderful feeling in me. Don't eat that. It will make you sick. They're probably talking about my cooking here. Don't eat it. It will cause a terrible reaction. You use make before certain nouns about plans and decisions. You make arrangements, make plans, and make decisions. For example, he has made arrangements to finish work early. They're making plans for the weekend. You need to make a decision right now. We use make with nouns about speaking and certain sounds. She made a nice comment about my dress. The baby is asleep, so don't make any noise. Don't make a promise you cannot keep. We use make with food, drink, and meals. I must go now. I have to make dinner. Make is used with meals. You make breakfast, you make lunch, and you make dinner. She made a cup of tea. Tea is a drink, and we make a drink, so we make a cup of tea. I think I will make a sandwich. If you put different ingredients between 2 slices of bread or 2 pieces of bread, then you are making a sandwich. Make can mean to force someone to do something. My mother made me go to bed early. I was forced to go to bed early by my mother. The teacher made us write an essay. They made us wait for 3 hours. Let's compare do and make with this simple dialogue. You have to make a cake for Simon. I will do it later.
why is make used in the first part? We use make when we're talking about food, drink, or meals. Also, you can think of it as the person is creating or building a cake. Now notice how the verb do is used in the response. This is because the meaning is clear, and to avoid saying, "I'll make it later," which would sound repetitive. The following expressions are common collocations with the verb do. Collocations are combinations of words that frequently appear together. Pause the video if you need more time to read them all. The following expressions are common collocations with the verb make. Ok, pessoal? Calma aí. I hope you found this video useful. Have an awesome day. Ok, pessoal? Então aqui é a nossa variante, que são os dois verbos fazer, né? Que é o do e o make. Com essa conotação. Ó. Certo? E aí vocês têm alguns minutos também para fazer esse exercício e perguntar para mim, obviamente, né? Que é o do e o make. Ok, pessoal? One question. No questions.
Ok? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado pela participação. Quem tiver dúvidas pode me chamar no privado. Nós vamos encerrar nesta página aqui mesmo, ó. Só mostrar aqui, tá? Que é a 59. Beleza? Muito obrigado pela participação. Tenham um bom dia e fiquem todos com Deus. Quem não deixou o nome, deixa lá. Mais uma vez, obrigado. Até boa tarde.